aí que tá um ato falho de percepção da realidade. Você realmente falou isso agora? Eu vi isso mesmo? O Bolsonaro abriu a chave da cadeia para o assassino em série. Você obviamente entendeu, seu cara inteligente, que é a aleatoriamente. Então vamos lá. Qual que é a alegoria? Metáfora. Isso. Vamos de novo então. A questão, por exemplo, do Palocci. Quem foi que anulou todas as delações do Palocci? Quem foi? Isso. E agora Quem o Cássio foi? Nunes é representante imediato. Não foi o Bolsonaro ele tem a que colocou ele procuração lá? do Bolsonaro. Peraí, então vamos lá. Você presidente, você colocaria o Cássio Nunes no Supremo? Você colocaria ele? Tem alguém que já entrou no MBL e saiu? Algumas pessoas. Por quê? Não sei. Sinceramente, não sei. Não conheço, por exemplo... Como é que chama? O vereador lá, o Holiday, Holiday, por exemplo. Eu sinceramente não sei porque ele saiu. Até Ele parece saiu. que o Kim Kataguiri fez um vídeo agora falando sobre isso. Ele saiu, o Pavanato saiu, certo? Certo. Tá bom, amanhã você é presidente. A gente tem o Engenheiro Léo maravilhoso, vestido com um belo terno, aquela gravata igual a do Lula, das cores azul, amarela. E o Sérgio é o ministro da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Sérgio Sacani, ministro da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Aí ele nomeou uns 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E teve um ministro que... Um era meio covarde, o outro era... Só cancelou todas as provas. O outro era, né? Entrou no meio. Olha que interessante. Mas isso é legal. Você não respondeu a pergunta. Você colocaria Cássio Nunes ou não? Você não respondeu essa pergunta. Mas isso que é legal. Isso que é legal. Vamos fazer uma análise um pouco mais... Não vai me responder. Vamos se colocar na situação do Bolsonaro, legal. certo? Você tem vários nomes que você pode colocar, certo? Sim. Podia colocar a Ludmilla Lins Grilo? Poderia? Poderia? Sim. Poderia colocar o filho do Ives Gandra, que foi do TST? Sim, boas opções. Poderia colocar o Dallagnol? Eu gosto do Dallagnol. Poderia colocar o Dallagnol? O Dallagnol teria idade já? Ele é mais velho. Poderia. Eu colocaria ele. Poderia colocar o Dallagnol. Que inclusive o Bolsonaro prometeu. Pro Moro que colocaria aí você ele. Tem, e quebrou a promessa. Isso. Aí vem uma nomeação, você fala que é uma nomeação que vem ali de indicações que tem de pessoas que cercam lá o Bolsonaro e o conselho dele. E eu acho interessante isso, né? O cara foi lá, você fez uma entrevista, você não conhece muito bem o cara. O Bolsonaro nunca estudou jurisprudência, ele tem umas pessoas que brifam ele do passado do cara. Ele vai lá, vê que o cara é um cara ponta firme, conversou, teve uma conversa legal. Todo político, todo líder político, ele tá sujeito a você nomear alguém que nem o MBL. Entra uma pessoa no MBL e sai. O MBL trata todo mundo que sai como traidor, né? Como traidor, como filho da puta, como desgraçado, faz uma campanha difamatória contra a pessoa. Isso é praxe do MBL. Aconteceu com o Holiday, aconteceu com o Pavanato. Hoje eu não sei como é que eles estão com o MBL. Mas eu acho interessante esse negócio, porque... Eu não vi, na verdade, campanha difamatória, eu não vi respostas no ataque. Você não. Por exemplo, o Holiday, né, atacou, por exemplo, os caras responderam. Eu acho que tem essas respostas, eu acho que a gente nem deve ficar nisso aí, mas tudo eu bem. não sei também de dizer de como que tá, porque... O Kim parece que lançou um vídeo hoje contando a história. Falando que ele era amigo, que realmente eles eram amigos. Não, eu sei que assim, teve uma vez que eu queria saber porque o Rubinho Nunes saiu do MBL e eu até hoje não descobri. Mas, por exemplo, o Rubinho Nunes, ele votou a favor. E eu perguntei várias vezes pra ele no Twitter, ele não me respondeu. Ele votou a favor do próprio aumento de salário, coisa que se dizia também ser contra, e eu várias vezes só queria saber. Você votou por quê? Ele não respondeu. Mas só voltar... Então você vê que tem coisas estranhas. Só volta um pouco aqui, por exemplo, que eu tô dando. Aí você coloca uma pessoa que você vê, tem uma boa impressão, fala bem, defende teses que são suas também. Tá? Então o cara é contra aborto, o cara é a favor da liberdade de imprensa e de expressão, fala isso pra você, pelo menos. E daí você coloca ele no meio, e o problema é esse. Esse é o grande problema, que foi subestimado por todo mundo. Pô, mas você viu o histórico do cara, né? Mas o cara não é... todo mundo conhece todo mundo ali. Mas, Léo, falar que foi enganado Léo, assim... Léo, não é enganado, Léo. Você coloca a pessoa... Pode até ser uma pessoa boa que nem André Mendonça. O cara entra num ninho de cobra e num corporativismo tão fudido, tão PGR, forte. você tá falando? Não, o André Mendonça é do Supremo, é ministro. Perdão, Mas até a gente pode usar alguns exemplos de PGR e tal. Você coloca a pessoa num sistema que tá contaminado e que tem dono. O dono do sistema hoje quem é, na sua visão, do Supremo? Uma única pessoa. Uma cabeça pensante. Existe uma cabeça pensante por detrás do Supremo. Eu prefiro não falar. É o Gilmar Mendes. Eu prefiro não falar porque pode me dar problema. O Gilmar Mendes é a cabeça pensante por detrás do sistema. Você viu o problema que deu que tem um problema com a CBF agora, você viu, né? Que contrataram a empresa. Corrupção, eu já acho isso errado. Totalmente. Né? Aí você vê o Gilmar Mendes como a mente pensante, orquestrando uma série de questões ali em volta, dirimindo. O Barroso, como o porta-voz, inclusive está na presidência hoje, exerce esse papel. O Alexandre de Moraes, o papel de uma espécie de mistura de sicário com um chefe da família mafiosa ali, tudo misturado. Mas esse é o ponto. Existe um corporativismo tão coeso e intenso dentro do Supremo que os caras têm divisão de papéis. Mas todos estão alinhados com o governo federal,
com a imprensa, Sim. existe um consórcio montado. Mas você concorda Entendeu? que se eu colocasse, por exemplo, um Dallagnol lá, isso não aconteceria? Eu acho Você que teria alguém pra quebrar essa estrutura? eu É espero... um cara, posso estar É. enganado, é um cara que eu sigo há muito tempo, que eu vejo as lives dele, é um cara que me parece que tem uma moral alta, É. que ele é uma pessoa digna. Mas aí, o que é interessante é o seguinte, né? Aí a gente vai para um argumento de ordem mais prática, ou uma solução talvez de ordem mais prática. A gente colocou as cartas na mesa, né? Eu tenho... eu entendo a situação dessa forma, você entende de outra. Beleza. Isso passou, né? Eu não entendi o salário. Não, eu É? sei, mas esse é o meu ponto. Sim. Pra gente prestar bastante atenção Legal. agora no que vai acontecer e no que tá acontecendo. Porque agora é o seguinte, a Lea Jacta Est, até agora, os dados já foram lançados. Certo. A gente tem a capacidade de intervir ou de trabalhar Legal. dentro de uma concertação Sim. de uma coisa que a gente pode chamar de direita ou Sim. de movimentos Você de acha que direita. pode trabalhar junto, por exemplo, os bolsonaristas e o pessoal do MBL? Você não acha que tem que acontecer isso? Mas aí que tá, quem O abraça pessoal a pauta? do Novo. Quem abraça a pauta da necessidade dessa mega reforma estrutural do sistema de justiça brasileiro e impeachment dos ministros? O MBL não abraça. Você acha que eles vão abraçar o impeachment deles? Eu falei isso pro Os mamãe. caras são a favor da nova constituinte. Eu falei isso pro mamãe, ele falou que não é prioridade. Não, mas uma coisa é não ser prioridade, porque eu entendo que eles precisam crescer Peraí. pra eles Não, poderem não. influenciar. Não, mas como assim? Tá? Você acha que essa, pra você, o Lula não é a maior prioridade, por Não, exemplo? não. Pra mim, o Lula é uma gigantesca Não. prioridade. Não, na ditadura você A tem que gente- tirar o ditador, né? Mas se o mas ditador que é o tá, Supremo- Você tem Toffoli, você tem Zanin, que eu já acho um absurdo você colocar os seus próprios advogados. Sim. Isso deveria não ser permitido. Sim. Tá? Você concorda que quem montou essa ditadura foi o Lula, de certa forma? Você não acha? Não. É um processo multifatorial aí. O Lula nem consegue. 20 anos no poder de Não, PT. não. De novo, você tá subestimando uma coisa que é interessante também, que a gente não falou. Você não acha que o Lula montou isso? Depois que o cara é nomeado Hum. ministro, vitalício o cargo, Sim. e ele tá blindado desse ultracorporativismo, esquece qualquer filiação que o cara tem com você. Você acha que eles não existem- têm? Você acha Não. que eles não têm uma dívida com o Lula? Então, a questão não é dívida, a questão Sim. é concertação de interesses convenientes a eles com o Lula, entendeu? Então, o Lula foi retirado da cadeia pra disputar a eleição Sim. pelo Supremo Tribunal Isso pra Federal. mim é o golpe. O É. golpe que aconteceu no Brasil pra mim foi esse. Então, perfeito, a gente Certo. concorda. E daí o Lula sobe com o apoio da imprensa, né, sendo exaltado pela imprensa como uma espécie de... Mas a o imprensa herói que sempre sai- exaltou o Lula. Sempre exaltou. Mas aí que tá, tudo dentro de uma concertação, Sim. não só de executivo e imprensa, com um ator novo no meio, o judiciário. E o papel do judiciário sendo completamente subestimado Sim. pela galera, por todo mundo. Nesse cartório, todo mundo tem culpa. Todo mundo subestimou. O Temer colocou o Alexandre. Todo mundo subestimou. Mas os discursos do Alexandre antes de ser ministro eram completamente diferentes dos dele agora. Exato. A gente postou um vídeo recentemente no Show da Manhã mostrando exatamente isso. Ele tinha até cabelo. O cara dando aula de delação premiada e do papel do juiz. Impecável. Impecável. Pega os livros do Gilmar Mendes. Você vê lá, você fala, pô, não é nada do que tá acontecendo hoje. O Barroso não. Barroso, você pega livro do Barroso, neoconstitucionalismo e o cacete a O quatro. Barroso é aquele cara que falou que o... É o Boca de Veludo. Não, sim, mas o... Como é que chamava aquele cara que curava as pessoas, que depois foi denunciado por... João de Deus. João de Deus, que falou que o João de Deus era uma pessoa Isso, maravilhosa. Ele falou isso do Você João vê? de Deus? Falou. Tem- Exaltou o João de Deus. É. Então, Líder espiritual. uma Meu pessoa Deus. que acha o João de Deus uma pessoa maravilhosa, acho que ele não tem muita capacidade de julgar nada, não. Na minha opinião. Na minha opinião, né? Mas eu acho interessante, a gente pode até aprofundar nessa questão, que eu acho bem relevante, Léo. Qual que é o ponto que a gente tem que buscar aqui, na minha concepção? Sim. Falta isso que a gente faz, debate. Acho relevante pra caramba debate, pra aprofundar em cima Boa. dos assuntos. Sobre os temas que a gente discorda, e mais importante do que isso, sobre os temas que a gente concorda. Mas onde a gente não tá? A gente tá na rede social, mas a gente não tá na base. Concordo. E a gente tem que, aspas, invadir as universidades. O ambiente universitário brasileiro, Concordo. apesar de extremamente decadente, E o MBL ele tá nas tem um mãos. plano pra isso, Ele tá? tá nas mãos. Ele tá nas mãos do. Tá vendo como ele é MBL? Mas eles têm. Eu não sei, velho. Confessou, Mas não é. Eu acabei de fazer. Confessou. Eu acabei de fazer. Eu conheci há pouco. Eu acabei de fazer um podcast semana passada com a Amanda Vettorazzo. Eu não conhecia ela. Uma ótima pessoa. Gostei muito dela. E fui convidado, fui no congresso do MBL. E é bem legal. Eu acho que todo mundo deveria ir pra entender, porque eles são até bem diferentes. Eu até já falei sobre isso. Falei isso pro Arthur já há muito tempo. Eu acho, por exemplo, o Renan, nos vídeos que ele faz, os que viralizam, que as pessoas veem, porque ele tem vários vídeos lá, ele não é um cara carismático. Mas você tem que ver ele, por exemplo, lá no congresso ou conversar com ele. Ele é outra pessoa.
Ele não é aquela pessoa do vídeo. Ele é um cara gente boa pra Isso caramba. daí me Você- cheira meio culto, hein, meu? Eu sou igual o Ah, cara agora do vídeo. começou esse, não. Aí, não, Eu aí, sou igual o cara do agora vídeo. começou, pronto. Ô, Léo, É ô, um Léo. culto. Todo Ô, Léo. mundo chega lá com a vela, Ô, Léo. com um gorrinho. O Léo é o mesmo cara do vídeo. Não. Você é o mesmo cara do vídeo. A Bárbara é a mesma mulher do vídeo. Eu sou o mesmo cara. O Renan não é o mesmo cara do vídeo? Que Cara, personagem é esse, então, que eu não conheço? Ele pior que... É igual o Arthur. Você acha que o Arthur, por exemplo, você falou... O Arthur é igual. Concordo. Igual. Mas olha o que pintam dele por causa do cenário lá de... Onde Do ele foi áudio? lá? Não, isso do áudio, onde ele tava? Na Ucrânia. Na Ucrânia. Que não tava na Você acha Ucrânia. que ele é Era o cara que as pessoas ficam pintando ele por causa do áudio? Você que conhece ele. Mas ele foi completamente inábil do ponto de vista político, de formação de grupo. E outra, quando vaza um áudio privado desse, Sim. é óbvio que as pessoas vão pintar o cara como o cara do áudio, a não ser que ele faça... As pessoas que odeiam ele, um né? caminho... Você conhece ele. Você sabe, ele é um cara gente... O Arthur é um cara gente boa pra caralho. eu conheço... Um cara honesto. Não, calma aí. Sim. Eu não sou amigo. Eu conheço assim. Eu conheço ele há anos. Não, o Arthur eu não conheço, eu não tenho É o amizade. único ali que eu conheço, que eu tenho amizade. Eu assim não tenho mesmo. amizade, eu tenho diplomaticamente uma relação, mas o que Sim. eu posso falar pra você é a prova da cassação do Arthur de que o MBL é péssimo em termos de articulação política é exatamente essa. Ele foi cassado por uma coisa que ele nunca poderia ser cassado. Entendeu? Isso eu acho muito Mas o interessante. fato dele ter Agora convertido, deixado todo mundo na Lespe com raiva. Ó, o cara tirou lá um vale peru dos caras lá, que era, sei lá, 10 mil pra cada um pra comprar um peru. Você acha que os caras lá não ficaram com raiva, todo mundo dele? O cara tirou todo. O cara começou a tirar tudo quanto é privilégio, que é o que precisa ser feito. Você acha, você concorda, você tá entrando na política, você sabe disso. Pô, a quantidade, o volume de dinheiro que vai não só pra deputado, mas até vereador, é uma coisa inacreditável. Eles não tinham que ter acesso àquele volume de O dinheiro. vereador tem um gabinete gigantesco, né? Você acha que eles devem ter acesso a esse volume de dinheiro de pessoas? Eu acho que não. Você eu não acho acha que isso a- tem que ser A tirado? administração tinha que ser bem mais enxuta, mas assim... Se você tentar fazer isso, você concorda que todo aquele pessoal do sistema vai querer te matar? Não, eu acho que... Você acha que não? Eu acho que Se você tirar o dinheiro Não, deles? sempre vai ter pressão do sistema. Eu falo pra você... Tanto que o Bolsonaro foi acho que o cara não tem que coisa- botou em 5 bilhões. não Pra tem, você dar pros partidos. não tem Como coisa... é que é o nome disso não, aí? é porque foi... Não, o Supremo... Fundão? O fundão É, eleitoral, que é um absurdo. Mas o Supremo vedou... De lá pra cá vai somando 5 bilhões, 5 bilhões, 5 de bilhões. novo, a gente tem que entrar nesse papo. O Supremo acabou com financiamento privado de campanha por empresas. Acabou. Não importa, então Acabou. não tenha. Não importa. Se você é um cara que gosta de ficar atrelando culpa ao Você Bolsonaro acha que precisa freneticamente, de 5 bilhões Não. pros políticos? não tinha que ter nada. Então, é isso que eu tô falando. Quem botou em 5 bilhões? Como que você faz uma campanha sem recurso privado de empresa e sem recurso também do Estado, que eu já acho absurdo. Sim. Mas aí como que você faz? Vai pra rua, bichão, vai pedir Pix, mas você vai limitar o Pix ao imposto de renda da pessoa, 10% do que ela recebe, 15%, 20% do que ela recebe. Não tem campanha. Aí você cria um Mas problema. precisa ser 5 bilhões? O que eu tô criticando aqui é a quantidade. Mas aí Porque de novo, o maior problema do Brasil, você é engenheiro, você sabe Sim. disso, né? Mas eu queria só que É incompetência. você concorda que o Bolsonaro errou algumas coisas. Gente, mas Eu não- que fixação Calma, infantil esquece. essa? Vamos lá. Parece que você dorme Mas aí que pensando no tá, Bolsonaro, é que nem o você Arthur não Duval. bota uma culpa no Bolsonaro. Como eu não bota? Eu Entendeu? falei que ele errou. Então isso que eu queria... Ele fala que eu ele queria erra. só que Ele fala, se ele sentar aqui do seu lado agora, ele vai Então, falar, eu errei queria várias só que vezes. você falasse assim, o Bolsonaro errou nesses 5 bilhões, não era pra E ser. o Renan dos Santos não erra em fazer esse culto ridículo onde todo mundo vira Agora virou repetidor. culto. Putz, Mas é querido. culto, bicho. Vocês são a mesma coisa. Não. É letramento isso daí. Eu É diverjo de letramento várias político. coisas. Me fala por uma que exemplo- você diverge deles. Por exemplo, eu critiquei o voto nulo. Eu acho que tinha que ter votado. Eu entendo inclusive o Danilo Gentili, Isso que não é foi crítica. caçado. Eu entendo e Não, critico. eu estou te falando que eu entendo. Não, qual Só a crítica, que eu então? acho Qual a que crítica? o Lula é muito pior que o Bolsonaro. Então, pra mim, o certo era... A gente acha que o Bolsonaro não é a saída, não é a melhor opção, mas acho o Lula pior. É só isso. Era Você essa... acha que o MBL tem uma influência em 1 milhão de eleitores? E eu não sei, talvez tenha. Não sei, Então a não culpa sei. foi do MBL que o Lula voltou. E a culpa não foi das besteiras que o Bolsonaro fez. Foi do Você acha MBL? que você acha que ele não então deixou? Você entende como esse argumento Olha, é minha infantiloide? mãe, ela é A Bolsonaro. culpa Minha do mãe Bolsonaro. é bolsonarista. Mas você entende? E ela fala, eu gosto do Bolsonaro, de mas novo, ele fala muita besteira. A gente Se tá ele- vivendo se ele essa tivesse merda tido de um trato situação. melhor. Por exemplo, você a gente falou, tá vivendo essa merda de você- situação e você é louco pra colocar a culpa no Bolsonaro. A hora que eu Você falei de 1 falou milhão que de o votos, o MBL mobiliza 1 milhão de pessoas. A diferença da eleição foi 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Aí ele vira e fala... veja bem, não foi o voto nulo o problema. Não foi, inventa a Aí gaguejada que não teve. A crítica dele vira uma espécie de crítica onde ele entende o Danilo Gentili ter votado nulo e o MBL Você também. não entende. O quê? Ele que foi perseguido, inclusive, por um filme que ele já tinha lançado há 10 anos, e os caras estavam falando Que que ele tava, perseguição? Não, apoiando pelo amor de você Deus. abuso sexual Foi com criança. briga de rede social isso daí. Que Teve uma, perseguição? inclusive, político Imagina. fez vídeo
falando, eu nunca assistiria esse vídeo. Foi Pelo briga de amor rede social, você fala em Não, perseguição. não. Perseguição é o que o Paulo Figueiredo, Lula dos Santos, Lula Ele foi Kombi, a condenado à Ludmilla... prisão em primeira instância, Imagina. o Danilo Gentili. Isso não é perseguição. Você condenar em primeira instância Você atribui isso ao Bolsonaro. humorista. Você Não estou atribui isso ao atribuindo. Bolsonaro, é Não ridículo. não estou atribuindo Até ao hoje, Bolsonaro. se você, mas houve a se você perseguição. botar uma peruca aqui... Aliás, quem se você fez a botar- perseguição, se- inclusive, foi o pessoal de esquerda. A Maria do Rosário perseguiu ele. Se você botar uma peruca da Nicole aqui, que nem o Nicolas fez, vai entrar alguma entidade aí falando que ele foi transfóbico. Sim. Eu não consigo vincular isso ao Lula. Mas você É fala... ridículo isso. Você fala que o Eu vou falar, Arthur... é culpa do Lula. Gente, de novo, é fixação que Mas vocês você têm. fala que o Arthur foi inábil Ó, posso no falar áudio uma coisa? dele. E o Bolsonaro não foi inábil no monte de besteira que ele falou. O Arthur não foi inábil não foi inábil no áudio. Ele foi inábil politicamente de fazer uma concertação pra se proteger dentro da Assembleia. Entendeu? Eu acho que Mas faltou você não costura. acha que tem que entrar mesmo brigando? Tem que Porque o entrar sistema brigando. tá errado. Tem. Então foi Mas- isso que ele fez. Não, mas, Ele entrou brigando. Não, Eu mas- acho que tem que entrar nesse mas o sistema fato de- brigando. eu sei. Tem que tirar Mas uma coisa dinheiro não exclui a outra. desses políticos, porque Sim. eles estão ganhando demais, eles têm muitos assessores, eles têm uma Sabe o que fortuna é- que eles sabe- recebem. sabe o que é pior ainda? Tem cara que você pega a quilometragem lá que ele pegou de gasolina que ele gastou, dava pra ir até a lua e voltar. Mas, e o cara gastou Léo, de gasolina um presta- deputado. Léo, presta atenção. Tem uma coisa muito pior do que isso. Concordo. Tem um Pra mim, judiciário. o Lula. Tem um judiciário É. comendo o cu do brasileiro com farofa. Sim. Tá? O judiciário tá O Nicolas ter que Assim, pagar 5 desculpa, mil desculpa. porque chamou um homem de homem é um absurdo. 200 mil porque fez a peruca da Nicole agora Mentira, na tribuna. essa eu sabia. 200 mil? 200 mil, primeira instância, uma juíza lá Peraí, de mas Brasília. ele não pode se sentir mulher? Aparentemente não. Só ele Isso não pode. não é transfobia? A Erika não poder pode. a pessoa. É. Porque Mas eu a- sou gênero fluido, eu já falei isso várias vezes. Eu Mas sou a- gênero fluido. mas meu já ponto- deixo registrado, eu sou gênero mas fluido. meu ponto é o seguinte também, quando a gente fala em prioridades, isso eu divirjo majoritariamente de tudo que o MBL fala e faz. Eu entendo essas... Isso daí ficou preso no tempo pra mim. 2016. Legal, vamos olhar pra frente. Boa. Não, 2016, 2017, não. Até eu tô indo em outra temática agora, Tá. que é que você falou. Gabinete, economizar, tal, lutar contra o sistema, tem muitos privilégios dos políticos. Sim. Tem, Eu concordo. concordo. Mas E os juízes também. Então, aí vamos lá. É. Pra mim essa é a prioridade. Concordo. Por quê? Plenamente. Porque o sistema de justiça, Sim. hoje, não tem. É que nem a estabilidade. É mais forte que a estabilidade do servidor público, tá? Então, o magistrado, ele tem uma coisa mais forte que a estabilidade. Né? Quando ele passa lá os 2 anos dele, ele começa a ter vitalicidade, ele começa a ter um monte de prerrogativas, benefícios O cara e comete um privilégios. crime e ele é condenado à E a aposentadoria. aposentadoria compulsória. Isso pra é um você ter uma absurdo. ideia. Isso é inacreditável. Como você, por exemplo, entra na área... Como é que você acaba com isso, por exemplo? Então, aí que tá. Vamos lá. Aí você. Por isso que eu falo do negócio do Arthur Duval. As duas coisas elas têm que ser. Tem que andar juntas. E é um desafio isso. É um Sim, desafio fudido. concordo. E bater contra o sistema. E você não acha que se juntar essas duas Bater- direitas, MBL, bolsonarista, a gente não resolve Mas isso? se vocês estão com esse tesão todo e essa voracidade de falar toda hora. Vocês Agora, eu posso falar uma coisa? Deixa eu concluir seus pontos, que é importante. Pô, Estou falando, Não, vai não. sair na porrada aqui, vai ser bravo porque segurar a hora esse que- a cara, hora que hein? eu tô fechando. Vai ser bravo A segurar hora que eu esse tô cara. fechando a argumentação. Olha o tamanho do bíceps Não, vai, dele. vai, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vai. Ele bateu no ponto aqui perfeito. Tá. E aí, galera, vamos se juntar? Aí eu viro pra você e falo, mas a tua turma ficou mijando na nossa cara e cuspindo na nossa cara o tempo todo e não pede nem desculpa por Mas porra você nenhuma concorda que que fez? é uma briga mútua? Que briga Cara, mútua? eu, por exemplo, sou amigo do Arthur. Às vezes, pô, fui correr de kart com ele, fui não sei o quê. Aí eu posto uma coisa, falo o nome do Arthur, pô, todo mundo vem bater em mim. E, cara, eu me dou bem pra caramba. Eu tenho vários amigos bolsonaristas, inclusive na política. Não, eu eu vou dou me bem dar- pra caramba. eu Aí vou os me- caras vêm me xingar, parece vou que eu me sou a dar- pior pessoa do mundo. E o cara me Eu conhece, vou ele me dar- sabe quem eu sou. com você, Aí só porque eu vou me tava dar com o muito bem. Arthur, eu É. também acho. Eu vou me dar muito bem Eu também com o Léo. acho. Agora, Que a gente vai se dar bem. Eu quero ultrapassar essa fixação adolescente, pueril, infantil, rasa, tosca, em cima do Bolsonaro. Então Isso que eu ia esquece, falar. vamos olhar pra Porque frente, Se ele tá esquece, então. querendo fazer aliança agora, ele tá querendo enfiar o dedo no meu rabo ao mesmo tempo. Falando é toda isso que hora. eu tô te Ele tá falando. toda hora. Esquece. Ele tá toda hora. Esquece o Não, Bolsonaro. Vamos lá. Ó, Não, mas é Lula você que não é traz. solução. Eu queria Bolsonaro debater não é judiciário. solução. Eu Legal. queria debater judiciário. Vamos olhar Você pra frente. começou, você Calma. viu o presente que eu te dei, Fora Moraes? E começou a falar. Calma, rapaz. Aqui. E começou a falar. Eu tô Calma, calmo. rapaz, aqui. É que eu achei engraçado. Calma aí. Ele-